Senhoras e senhores, bom dia. Bem-vindos à RA SIC Caxias. Peço a gentileza que tomem os seus lugares. Sejam bem-vindos. É com grande satisfação que a SIC Caxias realiza semanalmente a RA SIC. Nessa edição, a RA traz como tema Inovação e Sustentabilidade, o papel da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, FEPAM, na reconstrução resiliente do Rio Grande do Sul. Assim, damos boas-vindas ao convidado palestrante, diretor técnico da FEPAM-RS, Gabriel Simeone Ritter. Lembro aos senhores que as palestras das RAs ficam disponíveis no canal da SIC no YouTube. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC. Senhoras e senhores, para a sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Bom dia especial a nossa prefeita em exercício, Paula Iores, presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Marisol Santos, o nosso palestrante do dia de hoje, Gabriel Ritter, bem-vindo, bem-vindo à tua terra, aos ex-presidentes aqui da casa, à imprensa, e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram estar conosco nesse final de manhã de segunda-feira. Nós damos início a mais uma RA SIC, já nos aproximando do final de mais um ano, na certeza de que este evento se consolida como um espaço que promove diálogo qualificado e encontro de ideias que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Hoje, nós temos a satisfação de receber o Gabriel Simeone Ritter, que é diretor técnico da FEPAM, e que abordará um tema crucial e urgente. Nesse momento de grandes desafios climáticos, como as recentes enchentes, que devastaram diversas cidades do nosso estado, nós somos convocados, cada um de nós, a revisitar temas ambientais com seriedade ou com a seriedade que eles exigem. A mensagem que a SIC Caxias tem sustentado ao longo da sua trajetória é muito clara. Não defendemos desmatamento desmedido, não defendemos destruição do meio ambiente, porque nós temos a clara noção de que nós dependemos do meio ambiente preservado para viver aqui nesse planeta. Contudo, nós acreditamos que é essencial buscar equilíbrio entre preservação ambiental, desenvolvimento econômico e o bem-estar das pessoas, que devem estar no centro de todas essas nossas discussões. Os extremos, sejam eles de permissividade ou de proibição absoluta, têm nos mostrado que não geram soluções sustentáveis. Muito pelo contrário.
agravam ainda mais os nossos problemas. O radicalismo, ao longo dos anos, não apenas prejudicou o diálogo, mas também contribuiu para que nós chegássemos a situações como aquelas que nós experimentamos recentemente. A destruição ambiental, por um lado, e a falta de diálogo construtivo, por outro, trouxeram consequências que todos nós enfrentamos, agravadas por radicalismos que, em muitos casos, ignoraram a necessidade de gestão inteligente dos recursos humanos, dos recursos naturais. Um exemplo claro disso é a proibição histórica no desassoreamento dos nossos rios. Tal medida, muitas vezes motivada por visões extremadas, acabou por provocar os efeitos destrutivos das enchentes, mostrando que a inflexibilidade também pode gerar consequências. Por isso, repito, nós acreditamos firmemente no caminho do equilíbrio. Esta é a palavra que deve guiar todas as nossas ações e decisões políticas. Equilibrar a preservação com o desenvolvimento econômico, garantindo que as pessoas sejam beneficiadas e não penalizadas por excessos de qualquer um dos lados, é a nossa visão sobre o tema. Caro Gabriel, nós estamos confiantes na atual gestão da FEPAM e acreditamos que ela está trilhando esse caminho de equilíbrio, promovendo inovação e sustentabilidade. Esse é o papel fundamental que, guiado por esse princípio de equilíbrio, esperamos a FEPAM desempenhe na desafiadora missão de reconstruir o nosso Estado. E para finalizar, queremos reforçar o convite para que na próxima quarta-feira, dia 27, a partir das 7h30 da manhã, nós teremos aqui um café, debatendo as melhores práticas de atração e retenção de talento com grandes especialistas do mercado. A mediação será do jornalista Alessandro Valim, e estarão conosco executivos da Sicredi Pioneira, da GPTW, da Marco Polo e da Randon Corp. Esses todos num evento chamado Encontro de Gigantes. Eu espero encontrar todos vocês aqui na quarta-feira pela manhã, para que nós possamos debater esse tema tão central na vida das nossas empresas. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA dessa edição, destacamos a participação da empresa associada Biocis. A Biocis é uma empresa que se propõe a cuidar do planeta e das pessoas. É especializada no gerenciamento inteligente de resíduos industriais com eliminação do passivo ambiental. Também proporciona segurança e tranquilidade aos seus clientes, assegurando que os resíduos gerados em suas operações sejam destinados de forma ambientalmente correta. Tem como missão contribuir para a redução dos impactos das ações humanas no meio ambiente, visando um planeta mais sustentável. Prezados, o evento Encontro de Gigantes, também citado pelo presidente, promovido pela Gaúcha Serra, chega à sua 9ª edição em 2024, com a proposta de destacar as trajetórias de líderes que fazem a diferença na Serra Gaúcha. Marcado para o dia 27 de novembro, nesta próxima quarta-feira, o encontro será realizado aqui no restaurante Sica, com início às 8h15 da manhã e credenciamento a partir das 7h30. O Encontro de Gigantes, que segue fiel à sua proposta de inspirar por meio das histórias de empreendedores locais, nesta edição traz como tema, então, práticas de gestão para atração e retenção de talentos. Adquira o seu ingresso no site da SIC Caxias.
Compartilhe na sua empresa e participe deste evento imperdível. Anotem os próximos eventos da SIC Caxias para estarem conosco ainda nesta semana. Amanhã, dia 26 de novembro, às 8h30 da manhã, teremos o Match SIC Caxias, tradicional rodada de negócios realizada pela casa. Na quinta-feira, dia 28 de novembro, teremos a realização da última edição do Café com Informação deste ano, promovido pelo Conselho da Empresária da SIC. Já no sábado, 30 de novembro, a SIC Caxias promove mais uma edição do Pit Stop na Rota do Sol, com a temática A Prudência Salva Vidas, uma ação já consolidada que tem foco na conscientização sobre segurança no trânsito, intensificada no período de veraneio. Programe-se também para as agendas de dezembro. Na segunda, dia 2, a RA SIC Caxias será realizada com o tema Inteligência Artificial aplicada aos negócios. Na terça-feira, dia 3 de dezembro, teremos o evento Comex em Pauta, focado nas tendências do setor e realizado pela Diretoria de Negócios Internacionais da Casa. Na quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 20 horas, convidamos todos vocês, suas famílias, a comunidade e a imprensa para a cantata de Natal da SIC Caxias, que chega com o tema Ricordi di Natale, uma edição especial em comemoração aos 150 anos da imigração italiana. A entrada é gratuita e será uma celebração repleta de cultura e tradição. Já no dia 9 de dezembro, teremos a última edição da RA SIC Caxias. Acompanhe as programações no nosso site e nas redes sociais. Senhoras e senhores, antes de iniciarmos a palestra, orientamos que as perguntas sejam feitas pelo aplicativo Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR Code que está exibido nos telões ou disponível nas mesas. Solicitamos ainda, por gentileza, silêncio durante a palestra, para melhor aproveitamento do conteúdo. E para que possamos ouvir mais sobre atuação no período de calamidade provocada pelas enchentes, licenciamento e seus prazos para viabilização de novos empreendimentos, estruturação do órgão, novas diretrizes e normativas, entre outros, convidamos ao palco da RA SIC Caxias para sua apresentação o diretor técnico da FEPAM, Gabriel Ritter. Bem-vindo. Bom, muito bom dia ou boa tarde a quem já está aqui, já iniciou ou não o almoço. Para mim é uma satisfação. De primeira mão, eu queria agradecer ao presidente Celestino, né, pelo convite, né, agradecer aqui e saudar a prefeita Paula em exercício, a Marisol representando a Câmara de Vereadores, na figura de vocês, todas as demais autoridades. É um misto de emoções, né? Porque eu estou aqui hoje junto com colegas de faculdade, colegas de profissão, amigos, colegas de trabalho, entre pessoas do setor que eu tenho relação há muito tempo e que eu comecei de novo agora, voltando ao órgão. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Ritter, eu sou engenheiro ambiental, eu sou formado aqui na UX, tenho alguns professores hoje aqui também, e eu fui diretor técnico dentro do período do governo Sartori. Então, de 2015 a 2018, eu fiquei como diretor técnico da FEPAM. De lá para cá, eu fui convidado a trabalhar numa multinacional indiana, no setor elétrico, onde consegui desenvolver diversos projetos aí dentro do país, né, região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e também em outros estados aqui do sul. Então, neste período, eu consegui conhecer muito bem
a sofrência de quem está do outro lado, esperando um pouco da licença, esperando para desenvolver o seu projeto, né, e também conseguir desenvolver e conhecer um pouco dos outros órgãos ambientais, né, desses outros estados e também por parte do IBAMA. Então, desse sentido, eu fui convidado a retornar ao governo do estado. Tivemos alguns convites, né, por parte da secretária Marjorie, por parte do presidente Renato, mas que não tinha sido ainda o momento adequado, e eu retornei no dia 2 de abril, né, porque dia 1º de abril não seria uma boa data de retorno. Então, dia 2 de abril eu retorno, mas, coincidentemente, um mês antes da pior catástrofe, a pior calamidade climática que o estado já teve que passar. Então, a ideia da apresentação hoje é a gente mostrar um pouco das áreas de atuação da FEPAM, um pouco de como ela atuou no período da emergência e também um pouco do que está por vir, quais seriam as melhores práticas e as melhores alternativas para o desenvolvimento do estado. Então, eu vou começar aqui falando um pouco do que é a FEPAM. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que se eu pedir para levantar a mão, quem tem um problema ou quem tem alguma restrição com a FEPAM, grande parte vai levantar a mão e vai dizer: eu tive um problema disso, eu tive um problema daquilo, a FEPAM mandou embora esse, a FEPAM mandou embora aquele. E a FEPAM, o que a FEPAM faz? A FEPAM, ela é o órgão executivo do estado. O órgão executivo, ele segue regras. E a gente vai ver mais para frente aqui na apresentação que, num período grande da história do estado, no momento em que não tinha órgãos bem estruturados para criar as regras e as diretrizes, essas regras acabaram sendo aplicadas pela própria FEPAM. Então, era um cenário equivocado, no momento em que a própria instituição fazia as regras que ela iria executar. Então, de lá para cá, a gente tem tanto as principais legislações que a FEPAM segue, obviamente, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as suas leis, né, complementares, as leis federais, estaduais, seus decretos, e aqui no estado a gente tem o Sistema de Proteção Ambiental, onde está tanto a FEPAM quanto os municípios envolvidos, né? A FEPAM hoje, como é que ela é composta? Dando um panorama bem global, a gente tem 360 servidores, são 2 diretorias, né? A diretoria técnica e a diretoria administrativa, vinculados ambas à diretoria da presidência, e dentro da diretoria técnica são as atividades tanto de licenciamento, quanto de monitoramento, quanto de fiscalização. Então, aqui também entra a parte das regionais. Então, hoje, efetivamente, trabalhando com licenciamento ambiental, nós temos algo em torno de 160, 170 funcionários. Então, eu vou começar já pelo mais importante e o mais impactante, que dentre de todas as atividades que a FEPAM executa, a mais visível e a mais latente é a questão do licenciamento ambiental. Então, hoje a gente tem, só no ano de 2024, a FEPAM já emitiu 7.300 licenças, e qual que é o caminho que a gente está fazendo para perseguir, para buscar uma eficiência e uma eficácia maior por parte do órgão? A primeira delas é a questão de investimento em sistemas. Melhorou? Desculpa. A primeira delas é a questão de investimento em sistemas, então, tecnologia da informação. Então, o órgão hoje já tem sistemas bem desenvolvidos que conseguem fazer análises simultâneas de processos, desses processos que conseguem já ter um planejamento de vistoria. Junto com isso, ter uma infraestrutura básica para que sejam feitas as atividades. Hoje se investe muito em drones, imagens satélites, os veículos, né, que hoje tem também toda a parte de veículos e a frota estando adequadas. Então, soma-se a estrutura do órgão com normas bem feitas, normas bem regulamentadas. Isso, hoje, nós tivemos no mês passado, né, em outubro, a autorização por parte do governo do estado de chamar mais 56 funcionários. Então, eles já estão nesse número total. Então, é onde a gente consegue ver que a FEPAM vai conseguir atender melhor a sua demanda. Esse gráfico aqui, eu poderia passar 1 hora, quase a apresentação, falando dele. Esse gráfico tem todas as informações hoje pertinentes. Quando eu iniciei lá no ano de 2015, junto à FEPAM, a FEPAM tinha algo em torno de 12 mil processos. No ano de 2014, fechou com 12 mil processos. Aí se inicia uma grande força-tarefa. Em 2015, se teve chamamento de profissionais, era um órgão que estava completamente defasado.
e conseguimos começar a iniciar a baixar o passivo. O passivo de processos ele é essa linha vermelha, que vocês podem ver. Essa linha laranja ou meio rosa aqui, ela é a idade média dos processos, ou a capacidade de resolver. E esta outra linha aqui é o nosso quadro de pessoal. Então, a gente pode ver que, entre o Sistema Sol, que foi lançado, e o dia de hoje, ou esse mês de 24, que é onde a gente consegue ter um aumento do quadro, a FEPAM conseguiu manter sua capacidade de atendimento, mas não conseguiu dar vazão aos processos de estoque. Então, a gente teve um prejuízo quanto a passivos. Tá? Hoje, a gente tem algo em torno de 3.500 processos no estoque, e o nosso plano aqui já para 2025 é terminar o ano com 2.000 processos em estoque e um prazo médio de licenciamento em torno de 90 dias. Então, esse aqui é o enfoque. Como é que nós estamos fazendo para atingir esse número? Né? Hoje, a gente tem métricas de controle de produtividade. Então, hoje, um funcionário da FEPAM, cada funcionário tem um acordo de trabalho. Esse acordo de trabalho ele vincula a metas de produtividade e mensurando essa produtividade almejada com na entrada de processos, a gente está estimando que chegue no final do ano que vem com esses números. Bom, vocês muito bem sabem quais são as dificuldades da gestão pública, de não termos instrumentos para premiar aquele que atinge acima da meta ou aquele que não atinge a meta, mas hoje esse acordo de trabalho ele está vinculado ao teletrabalho. Então, profissionais que usufruem do benefício de fazer home office e não atingem meta, esse benefício ele acaba sendo cancelado e tendo a possibilidade aí de retornar para o trabalho presencial. Então, voltando aqui, esse número aqui é interessante, né? A parte de manifesto de transporte de resíduos. Quando a gente fala em transporte, qualquer tipo de carga de resíduos, a FEPAM este ano aqui já emitiu 1.500.000, mais de 1.500.000 manifestos. E aqui é um pouco de números gerais. Um instrumento que está crescendo, na verdade, para os próximos anos, é a parte da licença ambiental por compromisso. Né? Este número ele não é alto perto dos números da FEPAM, porque, basicamente, hoje as atividades que são regradas para a LAC, elas são de nível, são licenciamentos municipais, mas a tendência é que o sistema esteja disponível para os municípios utilizarem a partir de meados do ano que vem, onde este instrumento poderá ser aí, aperfeiçoado. Então, além disso, a parte de sistemas, né, só o Sistema Sol em 2024 ele teve mais de 50 atualizações aí buscando a sua melhoria. Como eu falei antes, a questão de termos aí regras cada vez mais claras para o licenciamento, somente no ano de 2024 a gente teve 45 portarias que foram publicadas. Dessas 45 portarias visam sempre trazer a celeridade por parte das análises técnicas, garantindo a segurança da análise. E, além disso, foram publicados 3 procedimentos operacionais padrões, que esses procedimentos eles ditam como o analista vai fazer a análise do processo. Então, a gente tem algumas atividades aqui a nível de sistema em andamento. Né? Basicamente, a mais importante hoje para nós, ela está na migração do sistema interno. Hoje o Sol ele é muito amigável para o usuário externo, mas para o usuário interno ele ainda está algumas melhorias carentes, então a gente está providenciando essas melhorias. Então, vou passar agora para algumas outras atividades da FEPAM, que também são de números interessantes. Por exemplo, a parte de fiscalização, onde a gente tem, só de denúncias registradas no ano de 2024, 1.700 denúncias. Cada denúncia dessas, elas são abertos processos para fazer a sua averiguação, e tudo isso tem um resultado, seja um auto de infração, ou seja, uma denúncia como improcedente. Essas são só as denúncias. Aqui são as atividades programadas. Então, a gente tem as operações agora no litoral norte, né, principalmente na época de veraneio, e são 2 operações nos 2 biomas do estado, tanto a Operação Mata Atlântica quanto a Operação Pampa, né, que são aquelas que visam proteger ou evitar, né, que sejam feitos qualquer tipos de desmatamentos nesses biomas.
É importante ressaltar, principalmente na questão da Mata Atlântica, hoje existem sistemas de satélite. Esses satélites eles passam a cada 2 ou 3 dias sobre a órbita, e esse satélite ele já tem uma programação e nos cai um alerta no momento em que há uma evidente supressão de vegetação. Isso gera um alerta que tem que ser averiguado pelo Estado e a gente tem que encaminhar lá, ou seja, aí nesse caso, seja a FEPAM ou a PATRAN também tem sido um braço operacional. Isso se reflete nesse quadro. Este quadro mostra a números de autos de infração, então aqui pela FEPAM no ano de 2024 algo em torno de 1.300, e já constatados aí pela PATRAN já estão em algo em torno de mais 2.000 processos. Isso eu comentei na reunião interna que a gente teve aqui do Sindimaneiras. Eu entendo que a parte do licenciamento ela está muito bem encaminhada para os próximos anos, né? A gente tem aí a capacidade de atendimento dos processos e buscando cada vez melhorar mais os prazos. Mas a parte de fiscalização, principalmente a padronização da fiscalização entre a FEPAM e o Comando Ambiental é ainda algo que a gente pode aprimorar, principalmente na forma de abordagem aí junto aos produtores. Esse aqui é um outro número interessante, né, porque não basta só as fiscalizações e o atendimento das denúncias, a gente tem as demandas que vêm por parte do Ministério Público. Então, esta parte ela acaba conflitando também com o licenciamento. São 1.139 somente no ano de 2024, isso que se a gente comparar lá com os 7.000 e poucos processos que a gente resolveu, a gente está com em torno aí de 15% da nossa capacidade também para ser o atendimento ao Ministério Público. Passando do Ministério Público para a qualidade, né? Então a FEPAM hoje também faz toda a qualidade das águas superficiais do Estado, então isso tudo é divulgado nos nossos relatórios. Então a gente teve todas as bacias, elas são aí monitoradas através de análises frequentes. E também, no período das enchentes, a gente acabou monitorando um pouco mais efetivo a parte do Gravataí, né, o Rio Gravataí e o Lago Guaíba, para ver também quais foram os reais impactos da enchente nesses recursos hídricos. Além disso, foi feito um projeto em parceria com o Ministério Público, que está em andamento, que é monitoramento de agrotóxicos, nessas duas bacias, né, a bacia do Gravataí e do Alto Jacuí. E a gente começa agora, na verdade já começou no dia 17, a temporada 24-25 da balneabilidade. Então, aquelas placas que são vistas no litoral, né, de áreas próprias e áreas impróprias, elas já estão sendo feitas aqui pela FEPAM. Além disso, a gente tem zoneamentos específicos que estão em andamento, né? Eu até grifei aqui que a parte do zoneamento ambiental para extração de areia do Lago Guaíba, então isso teve foi difundido na mídia, porque a FEPAM proibiu o desassoreamento do Guaíba. Isso, na prática, a FEPAM sempre licenciou a extração mineral do Guaíba. Isso aqui é uma sentença judicial que foi proferida proibindo de prosseguir com os licenciamentos enquanto não houvesse esse estudo concluído. Esse estudo ele foi feito com dados secundários, numa primeira versão, o que a Justiça não acatou. Então, na prática, isso teve que ser feito com dados primários. Então, vocês imaginem o Estado tendo que contratar 9 licitações distintas, né, para fazer as análises. Então, isso tudo foi concluída a última. A gente está agora em fase de consolidação. Acreditamos aí que no primeiro trimestre do ano de 2025 já tem o resultado dos estudos, avaliando aí as possibilidades de ser feito a extração mineral dentro do Lago Guaíba. Além disso, tem a parte da qualidade do ar, né? A gente conseguiu contratar uma estação emergencial para esse período que teve as queimadas, então a gente passou praticamente um mês sob o efeito das fumaças e tinha que fazer uma análise aperfeiçoada por parte desses contaminantes, se existiam ou não, e na prática não se comprovou uma perda da qualidade do ar. E também estão sendo contratados serviços de monitoramento aí permanentes. É uma estação a mais para Porto Alegre, outra para Caxias do Sul e outra para Santa Maria. O que isso traz de benefício para a sociedade? A gente vai conseguir ter previsibilidades, né? Previsibilidade de quais tipos de indústrias podem continuar se implantando, né? Se existe algum tipo de impedimento ou não,
né? Mas ao que nos consta até o momento, a qualidade do ar do Estado do Rio Grande do Sul ela é dos parâmetros bons. E, além disso, a FEPAM conta também com uma divisão de emergências ambientais. Então, todo o acidente ambiental que se tenha com produtos químicos, um caminhão com combustível, ou uma planta industrial que tenha qualquer tipo de vazamento, a gente tem uma equipe de plantonistas que estão aí à disposição 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, a qualquer momento acaba tendo que fazer esse atendimento. Esse ano já foram 80 atendimentos emergenciais, né, e também já foram elaborados aqui o plano de contingência que, embora não gostaríamos que tivesse uma próxima enchente, né, a gente tem que estar preparado caso isso venha a ocorrer. Então, falando um pouco já do período de enchentes, né, a gente teve aqui, como eu comentei, um pouco mais de um mês depois de eu retornar, a gente já teve essa situação de calamidade, aonde a gente instalou esse gabinete de crise, ao que me coube comandar, estruturando primeiro esse gabinete de crise, né, e à medida que a gente tinha condições de pessoal voltar a fazer as atividades na rua, a gente conseguiu fazer a organização. E, na prática, o que se viu é que o Estado teve catástrofes distintas, né? A gente teve uma catástrofe e uma tipologia dentro da região dos vales, que uma água com uma velocidade muito alta, ela teve aquela condição de arrasto. Aqui na Serra, com mais de 16.800 pontos de deslizamentos. E na região metropolitana, a gente teve aquela inundação que foi numa velocidade reduzida, mas muito permanente. Então, vocês acompanharam também pela mídia que teve os holandeses aqui fazendo os estudos, e uma conclusão é: não existe sistema nenhum do mundo que foi posto a teste por 30 dias, como foi a região metropolitana. E, associada a essas 3 catástrofes, com a inundação da região metropolitana, o centro de dados do Estado ele foi inundado, e com a inundação do centro de dados do Estado, todos os sistemas foram desligados. Então, a partir daí, a nossa ação ela passou a ser não trazer nenhum tipo de prejuízo para empresas e cidadãos, mas com que ferramenta de trabalho? Era e-mail e o Diário Oficial. Eram as únicas ferramentas de trabalho que funcionavam. Então, aqui algumas imagens. Vocês todos acompanharam muito bem. E essa aqui ela é marcante, porque quando a gente fala da FEPAM e pensa em atuações, um desafio grande foi manter toda a nossa frota e quem tinha condição de circular em atividades humanitárias. Então, nenhum veículo da FEPAM ficou parado, nenhum funcionário que tinha condição ficou parado. Então, teve barcos e mantimentos que vieram da região noroeste. Quem tem barcos, esses barcos que a gente faz as análises, o pessoal estava na rua fazendo resgate tanto de colegas quanto de outras pessoas. Então, toda a infraestrutura, toda a estrutura do Estado foi posta à disposição nesse período de calamidade. Então, aqui, carregamento de mantimentos, a questão também da causa animal, também muito forte na questão das ações. E aí começa o nosso problema e o nosso grande desafio, que agora é a reconstrução. Reconstrução, de lá para cá, emitimos 45 normas, essas normas, todas elas buscando não trazer prejuízo a ninguém. Então, começamos já com a diretriz técnica, esta oriunda da enchente de setembro. Tá? Por quê? Porque essa aqui orientou toda a fiscalização da FEPAM e, com certeza, ela é um balizamento daqui para frente. Uma fiscalização orientativa, uma fiscalização de que se coloca ao lado daquele que teve impacto, de coloca ao lado daquele que tenha desinformações para dizer este é o melhor caminho, essa é a solução para chegar no como é que as normas estão solicitando. Então, também foram emitidas portarias aí de reconstrução. A gente teve, obviamente, por questão de sistema ficar fora, muitos prazos foram perdidos, esses prazos perdidos todos foram regrados aí através de portarias, para não ter nenhum tipo de prejuízo. Todos os empreendimentos foram dispensados de licenciamento para fazer qualquer tipo de reconstrução.
Aqui a gente teve o problema principalmente das rodovias, e aqui na Serra foi muito impactada a questão dos botaforas, e também, aqui nesse caso também foi dispensado os botaforas e as novas jazidas para a reconstrução da infraestrutura. Toda a questão de fornecimento de água também, tudo isentado. Parte de transmissão, muitas linhas, muitas torres foram impactadas, tanto na distribuição quanto na transmissão de energia, então tudo isso aqui acabou sendo dispensado do licenciamento. Esta aqui foi muito utilizada também aqui na região da Serra, porque o que se viu que para a reconstrução do Estado, muita parte do material mineral iria faltar, então se procurou darmos a condição de ampliar as nossas jazidas, para conseguir fazer a reconstrução. E a partir daqui a gente chega, talvez, numa das últimas que foram feitas, que é a questão da licença única. Tá? A licença única, o que ela fez na prática? Ela juntou a LP, ela juntou a LI, ela juntou a LO, num instrumento único que, com as diretrizes já postas na própria portaria, quem vai empreender, quem vai realocar o empreendimento já tinha condição de saber quais seriam os critérios de análise. E, obviamente, tudo andando aqui numa questão de priorização dentro do órgão. E também, dentro desse contexto, durante o período de calamidade, foi sancionada a lei do uso das areias descartadas pela fundição, uma lei aprovada pelo deputado Búrigo. Essa é a importância, né, de termos deputados que conheçam os problemas da região. Então, para um deputado que está trabalhando aqui na nossa região, propôs essa solução. Essa solução, no momento que foi sancionada pelo governador, já estava posta a regulamentação por parte do órgão ambiental. Então, aquela areia de fundição que, em determinado momento, ela era um passivo da indústria, ela passa a ser um ativo, podendo aí ser utilizada aí tanto como base para terraplenagem, base para pavimentação de rodovias, enfim, outros tantos usos aí que ela está sendo prevista. Claro, tudo dentro dos contextos, tudo dentro das análises ali que a própria regulamentação o traz. Então, a partir das enchentes, hoje a gente tem alguns instrumentos norteadores. Eu acho que o primeiro deles que é importante falar, e certamente eu não seria a pessoa mais apropriada para entrar nos meandros dele, mas em algum momento é importante, presidente, que se traga aqui um representante, provavelmente o governador, uma pessoa que conhece muito bem esse assunto. Foi estruturado o Plano Rio Grande. O que é o Plano Rio Grande? Ele traz todas as atividades de reconstrução, adaptação e resiliência. Então, a gente tem aqui, para a nossa infraestrutura, ela não sofrer o mesmo impacto que ela já sofreu em 2 períodos distintos, nesse passado recente. E em questões hidrológicas, o que sempre se diz é que a pior enchente é sempre a que está por vir. Então, a gente teve um passado que a gente entendeu que era pior cenário e veio já em maio uma outra muito pior. Então, esse plano todo ele é focado na participação e na reconstrução resiliente. Esse plano ele tem um fundo, o fundo do Rio Grande do Sul, né? Esse fundo ele está sendo abastecido principalmente aí pela dívida, né, da União, que nesse período ela foi suspensa. Então, é um fundo que tem um aporte de recursos bem interessante e é onde está saindo o financiamento de alguns projetos para a reconstrução. Então, a partir disso, a gente está fazendo alguns tipos de regramentos complementares, principalmente a nível de diretrizes técnicas de como ocupar ou como manter as atividades em áreas que foram impactadas. Porque o nosso papel aqui não é simplesmente, bom, vocês foram impactados, agora sai daí, pega o chapéu e vai para outro lugar. Não, nosso papel aqui foi feita uma portaria estimulando, e quem tiver condições que seja feita essa realocação, mas também naqueles casos que não tem condição de se realocar, aqui vai ficar então as questões de como avaliar esse empreendimento, basicamente em questões de contingência, de como que se dará em caso de tiver um novo impacto. Bom, a partir dali um desdobramento do Plano Rio Grande, e aí vai na fala junto com o presidente, é a questão do desassorear. O programa Desassorear está dando recurso, na primeira fase foram 350 milhões de reais para os municípios cadastrarem projetos e fazerem a manutenção dos recursos hídricos municipais. Isso é interessante destacar que desde 2015, já junto com o governo Sartori, se tinha em alguns momentos, a FEPAM não deixa desassorear e demora muito o processo de desassorear. Então, em 2015, foi feito um decreto que dispensou o licenciamento e transformou num cadastro,
Para quê? Porque desassorear córregos ele faz parte da manutenção da drenagem urbana. Então, isso é uma obrigação de ser feita, só não se tinha recurso. Então, hoje, com o recurso, os municípios, a gente está vendo muitas atividades aí de desassoreamento dentro do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, como já coloquei aqui, a contratação das novas fontes aí de monitoramento da qualidade do ar. Então, essa primeira é uma das mais modernas que compõem aí o mercado. Essa já está em operação lá em Porto Alegre. E um segundo plano que foi desenvolvido já posteriormente à calamidade, isso foi lançado recentemente, é o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, que esse plano, que ele traz? Uma grande foto do estado do Rio Grande do Sul, então esse diagnóstico traz uma foto, e essa foto, com toda sinceridade, é uma foto horrível, é uma foto que a gente vê o estado do Rio Grande do Sul como o penúltimo estado de desenvolvimento econômico, ele está só perdendo para o Rio de Janeiro, é um estado com um crescimento populacional baixíssimo, de 0,3, é um estado que tem uma evasão, né, uma imigração muito grande, então as pessoas estão indo embora do estado do Rio Grande do Sul. E esse plano vem aonde? Esse plano vem no sentido de conseguirmos reter, basicamente, investimento, mão de obra e capacitar aqui os nossos profissionais. Nesse sentido, é onde a FEPAM se enquadra perfeitamente. Então, o papel da FEPAM nesse contexto do plano de desenvolvimento, darmos a licença com cada vez mais celeridade, mas junto com as condições técnicas do processo ser concluído. Dentro também do plano já do Rio Grande, a gente tem já o plano de transição energética justa, que esse plano aqui ele busca fazer aí a migração das matrizes elétricas, basicamente mais a elétrica, porque as nossas fontes já são bem renováveis, né? Mas aqui tudo, quando a gente fala em energética justa, é porque o estado do Rio Grande do Sul ele possui um polo carbonífero, o estado do Rio Grande do Sul possui uma região que depende desse minério, e a questão de ser justa é que isso não é uma virada de chave, isso é uma situação que vai ter passos ao longo dos próximos capítulos, né? Por fim, né, já indo para os encaminhamentos, a FEPAM recentemente ela teve uma lei autorizando ela a ser transposta, então ela sai de um direito público-privado para um direito público-público, e para isto, hoje, nós temos ressarcimento de custos e isso virará taxa. Então, para isso, a gente fez a contratação numa consultoria, né, para fazer essa metodologia e aperfeiçoar esses custos do licenciamento, e a partir disso será encaminhado para a Assembleia Legislativa, que lá é onde haverá uma discussão em cima dos custos da FEPAM, né, se tem condições aí de melhorar, enfim, ou de onde sairá o recurso. Essa aqui é importante, que dentro daquela LU de simplificação para a realocação dos empreendimentos, a tramitação demorou 21 dias, é uma tramitação que foi muito bem construída junto à consultoria e junto à empresa, e quando ela foi protocolado, né, a gente consegue demonstrar que os nossos prazos, sim, podem ser melhor, a gente pode comprovar que, sim, os nossos prazos têm todas as condições de trazerem aí um benefício maior ainda para a sociedade gaúcha. Aqui sai mais uma coluna que a gente está praticamente referendando, né? Isso foi na viagem agora do Renato Chagas, nosso presidente, junto à COP. Então, é um compromisso da FEPAM, público na coluna, mas público também meu, de buscar toda essa celeridade aqui na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, a gente não ter nenhum tipo de problema na reconstrução. E, por fim, eu trago isso porque a gente pensa que o trabalho da FEPAM ele encerra com a emissão da licença, mas a emissão da licença ela coloca o órgão ambiental do lado do empreendedor. No momento em que essa licença ela passa a ser questionada, ela tem que ser defendida. E quando a gente consegue uma decisão judicial mantendo a licença da FEPAM, a gente fica tão feliz quanto a emissão de uma licença. Então, essa é a segurança técnica, isso quando a gente vê que muitas vezes os empreendedores contratam a consultoria e alguém diz, mas a FEPAM está enchendo o saco, está incomodando, achando pelo em ovo, muito pelo contrário, é para a gente conseguir dar a celeridade e a segurança,
necessária. No momento que aquela licença está emitida, tudo isso aqui estaremos do mesmo lado defendendo aquele instrumento que foi emitido. E, por fim, a gente tem aqui o nosso planejamento estratégico, que traz toda essa questão de gestão, e a gente sempre, num planejamento já estratégico, comprometidos a melhorar aí tanto a ética, quanto a eficiência, quanto a transparência, quanto o comprometimento, quanto a inovação. E isso tudo aqui está sendo incorporado junto ao DNA da Fundação. Importante agora, no dia 28, né, no dia 28 a gente vai ter um evento interno da FEPAM, onde foram convidados todos os funcionários, tanto da regionais quanto da sede. E esse novo momento é para quê? O Plano Rio Grande e o Plano de Desenvolvimento Econômico, para mim, ele é fácil, porque eu vou lá, eu marco todas as licenças, eu assino. Mas quem tem que fazer parecer são os funcionários. Então, a gente tem, obviamente, condição de fazer métricas e cobrar produtividade, mas também o nosso papel é fazer o engajamento. Então, agora, a partir do dia 28, a gente tem essa série de reuniões com todos os funcionários da casa, justamente para buscar esse engajamento e mostrar que o Rio Grande do Sul está na bala de prata. Se não for agora que a gente consiga fazer essa reconstrução do Estado de uma maneira rápida, eficiente, talvez o Estado não tenha mais essa condição de ser reconstruído. Então, pessoal, de maneira geral, aqui essa apresentação ela vai ficar disponível, tem alguns trechos que ela eram mais técnicos ou mais extensos os textos, eu vou deixá-la disponível para todo mundo que puder ou quiser utilizar dela. Eu aproveito um minuto final aqui para dizer que a FEPAM ela está 100% à disposição de qualquer um, e de qualquer um mesmo, seja de consultor, seja de empresário, que eu acho importante dos requerentes também estarem por dentro do que está acontecendo dentro dos seus processos. Aqui na Regional da Serra a gente tem o Fábio Decorato, está aqui o Fábio, também a Regional está 100% à disposição. Qualquer tipo de demanda, seja ela tratada aqui pela Regional ou por Porto Alegre, nós estamos 100% à disposição para mostrar qual é o melhor caminho e com um papel que está muito claro, que o nosso papel aqui é o desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável se dá como? Protegendo o que tem que ser protegido e desenvolvendo aquilo que deve ser desenvolvido. Então, muito obrigado a todos. Agradecemos o Gabriel, então, pela apresentação e convidamos o presidente da SIC para a condução das perguntas. Gabriel, muito obrigado pelas tuas palavras, pela leveza que você tratou desse tema que, como nós falamos na reunião preliminar, ele desperta paixões de todos os lados, né? Sempre muito fortemente defendidas. Antes de abrir para as perguntas, e sem te colocar numa saia justa, mas eu queria te ouvir falar um pouco sobre um tema que, para nós aqui, empresários, é muito caro, muito importante. Em muitas licenças, nós defendemos aí o autolicenciamento, ou seja, o cidadão vai lá, se declara, se informa o que é que vai fazer, e em cumprindo aquelas normas que ele definiu, ele mesmo se licencia. E, obviamente, a dureza da lei àquele que burlar a sua autodeclaração. Isso ainda está muito distante dentro da FEPAM. Em que estágio nós estamos para alcançar essa autorregulação, vamos dizer assim, dos agentes dentro da FEPAM? Muito boa pergunta. Eu queria dizer que a gente já está caminhando, né? É um instrumento que foi criado, a licença de adesão e compromisso ela foi criada no Código de Meio Ambiente, um código de meio ambiente que, por mais que vezes é dito que é um código que trouxe qualquer tipo de flexibilização ambiental, ele não o trouxe. Ele é um código moderno, é um código que está condizente com a atualidade, e dentro do código ele traz a previsão da licença de adesão e compromisso. Quem regulamenta as atividades de adesão e compromisso hoje é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, e dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, algumas atividades foram pré-definidas lá como a licença de adesão e compromisso. Então, nesse sentido, já está em andamento.
né, as primeiras referências ou que a gente tem visto. Isso é importante, presidente, a gente manter o controle, mesmo que seja adesão e compromisso, e a gente tem fiscalizações programadas. E o que está se vendo? Que está funcionando. Então, no momento que tu vai vendo que o instrumento vai funcionar, isso é natural que vá sendo angariado novas atividades para dentro da licença de adesão e compromisso. Muito bem. Isso, para a maioria de nós aqui, soa como música, né? Porque dá celeridade, dá segurança, e o que nós queremos não é um salvo-conduto, não. Fiscalize-se, sim, mas permita-se aos bons terem o privilégio de serem os bons, né? E aos ruins a punição. Nós temos inscrito aqui nosso diretor de ESG, Guila Sebem, ao microfone. Bom dia, Guila. Bom dia, boa tarde, meu presidente. Boa tarde, agora. Gabriel. Muito bom te receber aqui de volta a casa, né? E deve ser uma sensação única ver teus professores te ouvindo, né? Eu vi alguns professores docentes da UX aqui que foram professores do Gabriel. Eu vou buscar ser objetivo, presidente, mas o tema meio ambiente, o tema sustentabilidade é muito caro para esta casa. A SIC integra o Conselho de Meio Ambiente da Fiergs, e o Conselho de Meio Ambiente da Fiergs, através da Fiergs, tem uma cadeira no CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, a SIC é uma entidade ativa, para quem é associado da casa e não tem esta informação. A SIC, há muitos anos, participa do CODEMA, da Fiergs, e, por consequência, leva indicações dos seus associados para o CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, que é quem define as regras que a FEPAM fiscaliza e executa. Então, aproveitar este momento, os colegas empresários, a FEPAM, na verdade, ela cumpre as regras definidas pela sociedade. A FEPAM não edita leis, não edita decretos, a FEPAM não define as resoluções do CONSEMA. A FEPAM segue o que é definido pela sociedade. E que bom que tu trouxe, Gabriel, o exemplo do Búrigo, porque nós temos uma força muito grande aqui na SIC, junto aos deputados, junto ao governador, junto ao prefeito e aos vereadores. Uma força representativa. Então, muitas vezes, a gente tem um ponto que nós somos cobrados aqui como representante dos empresários, mas a norma não vai ao encontro do desenvolvimento sustentável. Então, feito esse parênteses, a FEPAM foi muito eficiente no período das enchentes. Eu tenho uma empresa que trabalha na área ambiental e ficamos sem MTR, e é proibido transportar resíduos sem MTR. Ficamos sem porque o sistema FEPAM ficou fora do ar. O que a FEPAM fez no mesmo dia, dentro de 40 minutos, permitiu o transporte sem MTR através de uma resolução publicada. Ou seja, a FEPAM foi um órgão ágil, rápido, e não ficou esperando a burocracia. Depois, o Ministério Público indagou a FEPAM por que eles tinham liberado. Então, é um trabalho árduo, colegas empresários, a conciliar o sustentável com as normas existentes e, principalmente, com a relação com o Ministério Público. Porque, em alguns pontos, a FEPAM não age, porque se ela agir, o Ministério Público indaga a ação da FEPAM. E também não está errado o Ministério Público, ele tem o papel de defender um bem comum, que é o ecossistema, que é o meio ambiente, é um bem de todos, é um bem do povo, e cabe ao Ministério Público defender. Então, não é tão simples, desculpe eu me alongar aqui, presidente, na pergunta, é que cuidar do que é nosso, e que está nos respondendo, né? Que a natureza, na verdade, está respondendo às ações que ela vem sofrendo. O que vem acontecendo no Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, é a natureza respondendo às ações que ela recebe. Deus perdoa, o homem às vezes perdoa. A natureza não perdoa. Ela reage ao que ela recebe. Como faz muitas décadas que ela vem recebendo agressão da espécie humana, ela está reagindo. Então, o desenvolvimento sustentável é uma briga contínua aqui desta casa, e eu quero fazer duas indagações. Primeiro, que eu fiquei preocupado quando o senhor falou que vão rever os custos da FEPAM. Eu espero, como conselheiro da Fiergs, como membro representativo no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Caxias, que a revisão seja para readequar os custos e diminuir os custos das taxas e licenças e cobranças da FEPAM. A FEPAM hoje é um dos órgãos de Estado com os maiores custos para licenciamento. Isso nós temos uma pesquisa desenvolvida dentro da Fiergs que comprova que em algumas atividades a FEPAM está entre o primeiro ou o segundo maior custo de taxas de licenciamento do Brasil. E nós queremos ser um país, um Estado competitivo. Mas a gente já começa a ficar
difícil quando vai se deparar com o preço de conseguir uma licença ambiental. Então, a minha primeira pergunta, Gabriel, esta análise era para rever os custos e diminuir as taxas FEPAM. É uma pergunta, não é uma afirmação, espero ter uma resposta positiva. E a segunda é constatar a evolução da FEPAM enquanto interpretação da norma. A FEPAM vem evoluindo de uma década para cá, de 5 anos para cá, ela tem interpretado diferente, a norma ela é interpretativa, ao rigor do zelo, da prevenção e da precaução do dano, né, de princípios do direito ambiental, mas eu ainda penso que a gente pode evoluir, e esse é um pedido que eu tenho a liberdade de fazer enquanto diretor de ESG desta casa, que a gente evolua na interpretação das normas pelo desenvolvimento da nossa atividade econômica. Obrigado, presidente. Bom, Guila, muito obrigado pela pergunta. Bom, primeiramente, a questão do CONSEMA, assim como a Fiergs, né, que vocês estão lá dentro, a FEPAM também tem um assento. Então, o CONSEMA ele é um colegiado, que são diversos aí, integrantes. Um deles é a Fiergs, outro é a FEPAM, outros são outras secretarias de governo. Tá? Agora, quanto aos custos, o nosso papel está sendo fazer o gerenciamento e apontar o custo operacional. Por que vai ser a diferença aqui? Hoje, o custo da FEPAM e por que as taxas são caras? O licenciamento subsidia 90% do custo da FEPAM. Então, no momento que as taxas, esse ressarcimento de custo que é hoje, que é caro, virar taxa, essa taxa ela vai ser aprovada pela Assembleia. E dentro da Assembleia, quem vai discutir se o custo da FEPAM é licenciamento, ou tesouro, ou outras fontes de arrecadação, serão os parlamentares. Então, lá é o momento de fazer essa discussão, os representantes da sociedade, que sim, pode ser, eu conheço, porque eu falo muito com o secretário Hernani, que ele tem um pouco de visão de que a taxa mais barata atrai o investimento, e esse investimento depois gera mais renda para o Estado. Então, tudo é uma discussão que os parlamentares vão fazer, a partir daí que a gente encaminhar essa proposta aí, junto, né, obviamente, com o governo, nossa secretária Marjorie, para a Assembleia. Muito bem. Também inscrito, então, ao microfone, Astor Milton Schmidt, nosso diretor de Economia, Planejamento e Estatística, entre outros cargos. Seu Astor, bom dia ou boa tarde? Boa tarde a todos. Obrigado, presidente. Gabriel, me permita tratá-lo assim. 2 alegrias. Primeiro, saber um caxiense com raízes profundas na vizinhança de Nova Pádua, presidente, lá em Flores da Cunha, né? Assumindo a diretoria técnica de um órgão como a FEPAM. Eu acho que isso nos enaltece, nos alegra. Segundo, te cumprimentar pela excelente e esclarecedora palestra. A minha pergunta tem relação com alguma coisa relacionada com senso comum. Eu não sou ambientalista, não fiz engenharia ambiental, mas sou um cidadão que observa as coisas, né? E algumas coisas conceituais, nas normas, nos regulamentos ou na legislação, enfim, causam espécie. Eu vou citar 2 exemplos que orientam o esclarecimento que eu espero. O primeiro, se o presidente Celestino me permite, ele citou lá na reunião prévia, na sala da diretoria, antes deste encontro aqui, por exemplo, o tema florestal. Ele usou o exemplo da araucária, vou repetir, se proíbe, com multas e penalidades pesadas, quem corta uma árvore, um pinheiro araucária. Quando a gente se pergunta no senso comum, puxa vida, o que é mais importante para o meio ambiente? Proibir ou introduzir o manejo? Onde eu vou lá, tiro a árvore madura ou velha e recoloco uma jovem. Meu senso comum me sugere que esta deveria ser a regra, e não a proibição simples. Se nós vamos falar em água, é exatamente a mesma história. Se eu ouço um produtor lá do interior
que quer construir um açude na sua propriedade, ou uma barragem num arroio ou num rio, é um tedeum. É praticamente uma missão impossível, porque bate com a proibição A, bate com a proibição B, e por aí vai. Quando o senso comum diz, puxa vida, se eu tenho um fluxo d'água controlado, sei lá, por algum instrumento de contenção de água, uma barragem ou coisa parecida, eu controlo o fluxo na enchente e eu vou ter água quando não chove, na seca. Quando eu não posso fazer nada, evidentemente eu fico sem água. Quando falta chuva e tenho água em volume excessivo quando chove. Quer dizer, é errado pelas duas pontas. E isso parece que não muda. A gente aqui da planície, Gabriel, tem a impressão que isso parece que não entra na cabeça das pessoas. O que tem atrás disso? Ou nós estamos redondamente enganados? Essa é a pergunta. Tá bom? Eu acho que a tua pergunta, Schmidt, ela reflete um pouco do senso de que a FEPAM não é boa ou não está ajudando, né? E, na prática, a FEPAM ela é um órgão executivo. Então, o corte de pinheiro ele é proibido por lei, né? Então, ele tem algumas restrições ali na questão das possibilidades. A principal delas são inexistências de alternativa locacional, né? Então, isso assim, é proibido cortar pinheiro? Não, tem casos que se corta pinheiro, né? E isso tudo é dentro do processo de licenciamento ali que se faz essa devida análise e quais são, no caso de cortar e autorizar o corte, qual que é a compensação para ser feita. E tu está muito feliz na tua colocação e eu estendo mais a questão de reservatórios de hidrelétrica, também é pensando não vou autorizar cortar 10 hectares, mas se tu olhar num horizonte de 20 anos, tu tem uma floresta restabelecida com 40 hectares, com aquelas áreas de preservação permanente restabelecidas. Então, tudo isso é dentro do processo de licenciamento se consegue fazer essas autorizações. A especificidade da irrigação ela é muito feliz e muito oportuna, porque vendo o estrago da enchente, parece que a gente esquece que o nosso maior caos financeiro ele é da estiagem. E é falta de reservatórios que provocou. Então, a gente tem, recentemente foi aprovada uma legislação justamente para estímulo e hoje o Estado, através de suas secretarias, né, tanto a de meio ambiente quanto a de agricultura, fazem roadshows, né, pelo Estado para estimular o produtor a fazer os reservatórios. O Estado, inclusive, paga para os produtores parte da obra para fazer os reservatórios. E te garanto, licença ambiental não é problema nenhum, que nós autorizamos, nós deixamos fazer. O que está faltando agora é esse estímulo, o pessoal ter o conhecimento, ter o acesso e, de fato, fazer. Porque nós não temos problema de excesso e nem de falta. Nosso problema está no equilíbrio, é ter o reservatório para armazenar água e, durante o período aí de escassez de chuva, a gente conseguir não ter prejuízo no nosso agronegócio. Muito bem, para finalizarmos, então, as perguntas do dia de hoje, eu tenho inscrito aqui o Juarez Pitinini, nosso diretor de Economia, Estatística e Planejamento. Ah, está aqui o Pitinini. Bom dia, Pitinini. Bom dia, presidente. Gabriel, parabéns aí pela apresentação. É um tema extremamente sensível, né? Mas você percebeu que o senso comum, usar a expressão do Schmidt, do empresário, do produtor, é de que a gente não tem essa facilidade de obtenção de licenças, tá? Então, talvez fique uma dica aqui de estabelecer uma forma de uma comunicação melhor. Mas eu acho que tem algo mais, tá? A sua pessoa... Eu me lembro da secretária Ana Pellini, do governo Sartori. A gente lembra de vocês trazendo sempre uma visão bastante sensata. Mas a minha pergunta é nas questões de água, de reflorestamento, etc. Mas a gente sabe que os responsáveis por fiscalização, os técnicos, etc., eu prefiro achar que é a legislação exageradamente severa e risco de punição e medo de assumir, assinar uma licença, liberar alguma coisa. Não tem algo que a gente pudesse fazer mais? Você falou na reunião prévia
de que isso aqui não pode ser um programa de governo, tem que ser um programa de Estado, porque o governo muda a cada 4 anos, ou teoricamente pode mudar, e a cada 4 anos a gente tem a sensação de que, puxa, mudou o governo, será que agora a legislação ou a abordagem em relação ao licenciamento vai continuar igual, ou vai vir um viés um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro? Qual é a sua sugestão de que a gente possa, aproveitando essa fala, dado que o Estado do Rio Grande do Sul está tremendamente fragilizado, como é que a gente pode, para fazer que essa casa possa acelerar uma regulação de Estado, que ela seja imune de uma mudança de governo, que tem um período, e que não prejudique projetos de longo prazo, etc. e tal. Só para completar a fala do Schmidt na água, quando a gente vê um projeto de irrigação, a produtividade ela aumenta 2, 3, 4, 5, até 6 vezes mais, dependendo do tipo de cultivo. Então, fazer esse manejo da água, permitir que haja essa regularização, ou a melhor distribuição com a reservação de água, significa aumentar a produtividade, significa, eventualmente, transformar algumas lavouras em floresta, porque se a gente conseguir aumentar a produtividade em 4, 5 vezes, a gente não precisa tanta terra para produzir alimentos e pode destinar alguma coisa para reflorestamento. Isso talvez é um pouco arrojado, mas é possível. Basta vontade para isso. Então a pergunta é, o que a gente pode fazer para melhorar a regulação para que isso seja perene, que não seja suscetível a mudança de governo? Obrigado. Muito boa pergunta. Mas vamos lá, eu acho que a solução ela vai ter que estar lastreada em diversos entes, né? Eu acho que, bom, primeiro, a nível executivo, como é que a gente tenta blindar o profissional? É dando diretrizes e normas de atuação. Então, isso eu consigo dar um certo conforto para o profissional, que ele está seguindo uma regra da gestão ou da instituição. Então, esta regra sendo razoável, o profissional ele está blindado, né? Blindado no sentido de, bom, o Ministério Público questionar um parecer dele seguindo uma regra que eu fiz, o Ministério Público questiona a minha regra e não o parecer dele. Então, essa é uma forma de blindagem para o analista. Agora, a nível de regulamentação, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre a nível com nossos deputados, né? Eu acho que dentro do próprio CONSEMA, a Fiergs é um ente muito engajado e ela sempre leva essas preocupações para dentro do CONSEMA, que é lá que saem as regras para nós seguir. Então, seja a nível parlamentar, seja a nível de conselho estadual, lá é onde tem que ter uma atuação. E eu vejo vocês muito bem representados aqui, né, por uma atuação forte, né, do presidente, tanto quanto da parte de meio ambiente aqui da SIC. Então, tudo isso está sendo levado à Fiergs. Agora, garantia que as coisas não vão te dar é só se não mudar governo, aí não tem como te dar essa garantia. Muito bem. Gabriel, nós ainda temos algumas perguntas aqui por escrito. Eu vou pedir a gentileza depois que tu possas responder sucintamente pós-reunião e nós retornamos aí para os nossos questionadores, perguntadores, para que a gente possa cumprir o nosso horário então de entrega da nossa RA. Te agradeço muito ter aceito o nosso convite. De volta à tua casa, esperamos te receber aqui mais vezes, para que essa aproximação possa construir esses frutos. Quem sabe, na próxima, você venha para dar aqui em Caxias do Sul, em primeira mão, a possibilidade do autolicenciamento ambiental. Seria uma vitória tremenda da sociedade. Muito obrigado, Gabriel, e até quarta-feira, no nosso café da manhã, Encontro de Gigantes. Obrigado a todos. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados. Para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. De
tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa, campo, com Marcopolo já sou pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Prosseguindo exposição, quem sabe aqui jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo.
Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender a desenvolver. Meu caminho eu vou fazer. Conhecimento pra crescer. Meu caminho eu vou fazer. Vou seguir o novo ritmo na minha batida. Então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar. Sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Aprender a desenvolver. Meu caminho eu vou fazer. Conhecimento pra crescer. Meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. O mundo evolui constantemente. E as ameaças cibernéticas estão cada vez mais automatizadas e diversificadas. Os métodos convencionais de segurança não conseguem acompanhar essa velocidade. É hora de mudar. Somos a IT Brasil.
líder em segurança cibernética e proteção de dados, com ampla variedade de serviços gerenciados. Há mais de 20 anos protegemos empresas com soluções de ponta de forma integrada. Nosso compromisso é tornar simples todo o processo, com agilidade e suporte. A arquitetura de sistemas nos possibilita ter uma plataforma de alto nível. Com a IT Brasil, você obtém economia com segurança máxima. Nosso gerenciamento possui integração com os mais diversos sistemas. O foco é evitar paradas inesperadas. Nosso portfólio abrange segurança cibernética, hardware, software, backup e replicação, serviços gerenciados e consultoria. Oferecemos soluções completas em todos os níveis, pois as ameaças crescem de forma acelerada, causando inúmeros prejuízos para as empresas. A IT Brasil protege a sua empresa com eficiência e agilidade. IT Brasil. Inovação e tecnologia. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.